Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Itaboraí. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar aqui com vocês mais uma aula de Lei Orgânica de Itaboraí, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar dos direitos e garantias fundamentais, tá? É a nossa segunda aula. Vamos falar aí dos direitos e deveres individuais e coletivos. É uma aula interessante até para você, independente do concurso, né? Mas se você é um cidadão de Itaboraí, uma grande oportunidade de você conhecer aí os seus direitos, né? Quais são os direitos que o município, né, na sua lei orgânica, garante, né, aos seus cidadãos, tá bom? Então vamos lá, artigo 6º, se você tiver aí com a sua lei orgânica, vamos comigo, vamos lendo comigo, marcando. Isso é muito importante, tá? Esse contato com a lei para a sua preparação. Ok? Vamos lá. O município de Itaboraí garantirá, através da lei e dos demais atos de seus órgãos e agentes, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos referidos na Constituição da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Vocês sabem que tem a Constituição brasileira, né? A Constituição lá de 88, temos as constituições estaduais, o Rio de Janeiro tem a sua própria Constituição estadual, é claro que está de acordo com a Constituição brasileira, e temos as leis orgânicas que vão reger aí cada município, tá? Então aqui nessa lei orgânica, no caso de Itaboraí, está dizendo o seguinte, olha, todos os direitos e garantias que estão sendo colocadas lá para os cidadãos brasileiros, né, e fluminenses, no caso, na Constituição Estadual, nós, né, aqui do município de Itaboraí, nos comprometemos, né, através de leis e de atos administrativos dos nossos órgãos, dos nossos agentes, garantir que eles serão efetivados de maneira imediata e plena, tá? Então, você dá uma olhada, ó, na Constituição da República, esses direitos estão no artigo 5º, tá? Do artigo 5º até o 7º, nós temos esses direitos individuais e coletivos. Então, dá uma olhada com carinho lá, né, nos direitos que estão lá. Mas assim, se você tiver curiosidade, tá? Não para a prova, eu não acho que seja tão relevante. Mas se você tiver curiosidade, lá estão todos os direitos garantidos e o município está se comprometendo a te garantir, né, que você venha ter esses direitos efetivados aí na sua prática, tá? No seu dia a dia, no seu cotidiano, ok? Vamos lá, artigo 7º da Lei Orgânica diz: as omissões do poder público municipal. O que seria uma omissão? É quando o poder público deveria fazer algo por lei, ele teria obrigação de agir e não agiu. Ele teria obrigação de fazer algo e não fez, tá? Na esfera administrativa, que torne inviável o exercício dos direitos constitucionais, serão supridas no prazo fixado em lei, sob pena de responsabilidade da autoridade competente, após o requerimento do interessado, sem prejuízo da utilização do mandato de injunção e de outras medidas judiciais cabíveis, tá? Esse mandato de injunção, gente, só para curiosidade, ele é considerado um remédio, uma garantia constitucional, tá? Ele é um remédio constitucional. O que quer dizer? Ele é um tipo de processo, de ação judicial em que o cidadão, tá? Ele vai pedir o cumprimento pelo poder público, o oferecimento, a regulamentação de um direito que a Constituição lhe dá, mas que por falta, né, de uma regulamentação, falta de alguma ação do poder público, esse direito não está sendo colocado à sua disposição, tá? Então ele vai meio que forçar o poder público a dar um jeito, né, a criar um mecanismo para que ele possa exercer esse direito. Um exemplo só para você ter isso bem claro, tá? Por exemplo, lá na Constituição diz que aos servidores públicos é garantido também o direito de greve. Só que diz o seguinte, que uma lei iria regulamentar esse direito do servidor de realizar greves. Porém, essa lei não foi feita, tá? Até hoje não foi feita essa lei. Então, o que acontece? Quando os servidores públicos necessitaram exercer esse direito, mas não havia uma regulamentação, o que eles fizeram?
mandato de injunção, tá? Junto lá aos órgãos, né, federais competentes. E aí o judiciário, como o legislativo não tinha feito a lei para poder dizer como seria essa greve, o judiciário falou, olha, enquanto essa lei não for feita, as mesmas regras que se aplicam aos servidores da iniciativa privada ao fazer greve vão se aplicar também ao servidor público. Vocês vão fazendo greve igual o pessoal da iniciativa privada até que essa lei aconteça, entendeu? Então foi um mandato de injunção, porque existia um direito, mas esse direito carecia de uma outra lei e essa lei não foi feita, houve uma omissão, tá? E aí eles entram com mandato de injunção. O que o texto aqui está dizendo? Que se, tá, existir algum direito que careça de uma regulamentação, de um ato do poder público que não tenha sido tomado, uma medida que não tenha sido tomada, no caso, cabe a essa pessoa, tá, entrar ou com uma ação administrativa pedindo, né, que isso seja suprido, tá? Ou também pode entrar diretamente com mandato de injunção e medidas judiciais. Uma coisa não prejudica a outra, pode entrar ao mesmo tempo, tá? E se o responsável, né, é legal, não realizar, não proporcionar a essa pessoa as medidas para que ela venha a usufruir desse direito, ele pode ser aí implicado em uma pena, tá, de responsabilidade. Ele pode responder aí administrativamente no que tange a sua responsabilidade quanto à autoridade pública competente, tá bom? Olá, pessoal! Interrompendo a sua aula só um minutinho para te dar um super recado, tá? Nós estamos lançando uma novidade, que é o nosso combo, contendo questões comentadas em PDF de História e Geografia de Itaboraí, Estatuto dos Servidores de Itaboraí e Lei Orgânica de Itaboraí, gente. Esses materiais, separadamente, você vai pagar R$ 28,00 aí para ter aí as questões comentadas. Se você comprar dentro do nosso combo, você vai estar tendo um desconto de R$ 14,00, gente. Você vai pagar R$ 70,00 por todos esses tópicos, né, por todos esses assuntos nesse material, totalizando aí mais de 200 questões comentadas para você treinar, versando sobre história, estatuto e lei orgânica. Professora, a lei orgânica não está no meu edital. Gente, isso é um equívoco. Deixa eu mostrar para vocês onde vocês vão encontrar a lei orgânica. Muitos candidatos estão achando que não terá lei orgânica porque ela não veio separada, não veio destacada no edital. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no edital, ó, lei orgânica está dentro dos conhecimentos de fundamentos da educação. Olha aqui, ó, Prefeitura de Itaboraí, conhecimentos comuns para o cargo de nível médio, língua portuguesa, e aqui, ó, fundamentos da educação, ó. E aqui tá para você, ó, olha aqui a lei orgânica, eu botei até em vermelho, ó. Lei orgânica do município de Itaboraí, ela está dentro de fundamentos da educação para todos os cargos. Então, muita gente não está vendo lei orgânica lá separado, discriminada, e está achando que não terá lei orgânica, mas terá sim, tá? Então, você que está aqui assistindo com a gente, já se antecipa adquirindo nesse combo, você vai ter aí 60 questões comentadas de lei orgânica para não ser pego de surpresa lá na sua prova. Muitos serão pegos de surpresa, mas você que está aqui com a gente não vai ser, tá bom? Então, adquirindo esse combo, você vai ter essa super vantagem. Se você quiser ver como é que o nosso material ó, bota aqui, ó, amostra grátis. Clicou em amostra grátis, vai abrir para você um pedacinho do material. Você pode ver aqui a amostra grátis de todos eles e depois para poder depois aí estar adquirindo, né, com segurança o material que nós estamos oferecendo para vocês, tá? Também aqui no nosso site você vai encontrar, ó, questões aqui, ó, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, né? Você pode abrir aqui, você vai ter no conhecer todos os detalhes, ó, todos os detalhes do que está aqui nesse material. Aqui tá todos os tópicos e quantas questões desse tópico você vai encontrar no nosso material. São mais de 800 questões comentadas para você treinar tanto de conhecimentos pedagógicos, como também da parte de legislação educacional. Tá tudo aqui organizadinho para você. Temos o nosso curso para você que é professor de história, né? Toda a parte específica do seu edital você vai ter questões e teoria em videoaulas aqui no nosso curso para professor de história. Dá uma olhada aqui no nosso curso. E também temos redação
não somente, né, independente se terá ou não a redação no seu concurso, mas você que faz aí concursos de magistério, se você quiser já se antecipar e estar sempre bem preparado para as provas de redação, tá aqui para você, ó, redação imbatível, um preço super acessível para o material formidável, tá, que está sendo fornecido aqui nesse curso, ok? Então tá aí para você o nosso recado, o link, tá, para você entrar aqui e ver os nossos materiais, o link tá aqui na descrição do vídeo, ok? Então, dado o recado, vamos embora para a aula. Vamos lá? Artigo 8. São assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas ou emolumentos, os seguintes direitos. Vamos lá. Então, ou seja, é independente, tá? Então, se vir uma questão de prova dizendo que isso depende de taxa ou de emolumento, tá errado. Cuidado, tá? Não necessita pagar. Ó, direito, ó, de petição aos poderes públicos municipais em defesa de direito e para coibir ilegalidades ou abuso de poder, tá? Então, é o direito do cidadão de representar junto ao poder público em caso aí de constatação de alguma ilegalidade, algum abuso de poder, ou se ele precisar defender, né, o direito dele. Um caso é esse aqui, por exemplo, tá? Ele pode entrar com mandado de injunção e também pode entrar aí com uma petição junto ao poder público, tá? Pedir algo, solicitar algo ao poder público, tá bom? Ó, segundo, obtenção de certidões em repartições públicas municipais para a defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal, tá? Então, você tem direito aí, por exemplo, um exemplo bem básico, chão de escola, né? A mãe vai lá na secretaria da escola e pede uma declaração de que esse aluno está frequentando regularmente, né? Se o aluno frequenta a escola, ela precisa dessa declaração para matricular o filho num curso, né? Enfim, algum outro trabalho. Então, ela tem esse direito, a escola deve fornecer a ela essa declaração, essa certidão, sem custo, tá? Sem custos, ok? Vamos lá. Artigo 9. Olha que interessante, são gratuitos para pessoas de baixa renda, onde a família tenha rendimento de 3 salários mínimos, de acordo, é claro, com o piso nacional, tá? O máximo. Ou seja, se a família tiver até 3 salários mínimos, né, de acordo aí com o salário mínimo nacional, tá? Se o rendimento familiar chegar até 3 salários mínimos, ela é considerada de baixa renda. E aí, nesse caso, ela vai ter direito gratuito, ó, a sepultamento e procedimento a ele necessários. Inclusive, o fornecimento da esquife pelo poder público municipal. Esquife, gente, ó, esquife é isso aqui, ó. Eu não quero ganhar uma esquife do município de Itaboraí, não. Não quero necessitar de uma esquife, não, nem tão cedo, né? Tá bem feio, né? Isso aqui é a tentativa de um caixão, tá, gente? Então, a esquife é igual a caixão, tá? Então, até mesmo o caixão é garantido a essas pessoas, tá? Fornecidas, é claro, pelo município, tá? Sendo vedado qualquer tipo de pagamento de taxa ou emolumento. Não existe taxa, não existe custo, é gratuito. Então, atenção você aí, cidadão de Itaboraí, pela lei você tem direito, né? Até caiu aqui a caneta, tanta emoção. Você tem direito, né, se você é um cidadão de baixa renda, a um sepultamento gratuito, né? Isso é muito, gente, não é todo município que oferece isso não, tá? Coisa VIP aí de Itaboraí, tá bom? Vamos lá? Mas ninguém quer exercer esse direito, eu acho, nem tão cedo, né? Espero, né? A nossa vontade era nunca precisar exercer esse direito, mas acontece. Agora, cuidado com essa palavra aqui, tá? Inclusive, tá? Porque a banca pode trazer isso aqui e dizer assim, ó, excluindo-se o fornecimento da esquife pelo poder público. Não exclui, inclui, tá? Tem que fornecer também, ok? Vamos lá. Artigo 10. Artigo 10, vamos lá comigo, hein? Tá aqui comigo, não tá? Vamos continuar. É garantida na forma da lei a gratuidade dos serviços públicos municipais de transporte coletivo, mediante passe especial expedido à vista de comprovante oficial a pessoas residentes no município e, vamos lá, portadoras de doenças crônicas, tem direito à gratuidade de serviço de transporte público, tá? Que exija tratamento continuado, tá?
Por exemplo, eu tinha um cunhado, ele tinha alguns problemas de saúde, né? Tinha uma doença rara que ele precisava de tratamento sempre, né? Ele tinha que se deslocar até o centro da cidade do Rio de Janeiro para fazer um tratamento lá no Hemorrio, né? Então, era uma doença crônica, não tinha cura. No caso, se ele fosse um cidadão de Itaboraí, ele teria direito ao transporte gratuito, tá? Um passe especial para o transporte gratuito, a fim de garantir a ele o acesso ao seu tratamento, tá bom? Ó, portadoras de deficiência com reconhecida dificuldade de locomoção, né? E, ó, isso aqui é importante, tá? Seu acompanhante, tá? Porque às vezes a pessoa tem uma deficiência, tem uma dificuldade, ela precisa se locomover e precisa de uma ajuda para isso, então não somente ela, como quem estiver acompanhando, é claro que é um acompanhante, tá, gente? Não vai sair com um grupo, que não, né? Mas um acompanhante vai ter o direito a essa gratuidade, tá? Nada mais justo, né? A pessoa não consegue se locomover, como é que vai fazer? Se não conseguir acessar o transporte, como é que ela vai fazer, né? Para poder resolver as suas questões. É complicado. Ó, excepcional e seu acompanhante. Esse excepcional aqui, tá? No trajeto entre a escola, unidade de tratamento e sua residência. Esse excepcional aqui, como eles não especificam, tá? Acredito que eles estão falando de pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual, mental, algum tipo de doença, algum transtorno psiquiátrico, né? Que precise tanto, né, de ir para a escola para ter um atendimento especial, educacional, como também como ele precisa fazer seus tratamentos aí, muitos deles de saúde, né, precisa fazer um acompanhamento. Então tudo isso também, eles também com seu acompanhante, é claro, vão ter o direito ao transporte gratuito, tá? Os vigilantes devidamente sindicalizados e uniformizados, né? Por quê? Não sei, mas eles estão garantindo isso aí, tá bom? Vamos lá, artigo 11. Os procedimentos administrativos respeitarão a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência de publicidade, do contraditório, da ampla defesa, da moralidade, da motivação suficiente, tá? Aí eu creio que eles já estão falando a respeito dos processos disciplinares no âmbito da administração pública, tá? Então vai ter aí a garantia do processo legal, vai ter publicidade, tem que ser algo, né, com bastante transparência, vai ter o direito do contraditório, então se alguém está sendo acusado, vai ter o direito de se defender das acusações, né, ampla defesa, moralidade e motivação suficiente, tá bom? Artigo 12, vamos lá. Ninguém será discriminado ou de qualquer forma prejudicado pelo fato de haver litigado ou estar litigando com os órgãos municipais nas esferas administrativas de geral. Litigar, gente, tá? É mover uma ação, tá? Basicamente é isso, mover uma ação judicial, tá? Então, a pessoa entrou na justiça contra algum órgão do município, tá? Ela não pode sofrer discriminação por conta disso. Um exemplozinho de novo trazendo, vamos falar de escola, que é uma realidade que eu me sinto mais à vontade para falar a respeito, tá? Pessoa, o filho era matriculado numa escola e aconteceu alguma situação que aquela pessoa, se sentiu constrangida ou se sentiu prejudicada e ela entra na justiça contra a Secretaria Municipal de Educação, movendo uma ação por aquele feito, tá? Mas ela precisa que o filho continue estudando numa escola pública do município. Então ela vai continuar, tá? Vai poder continuar matriculada, mesmo que ela mude de escola, mas ela vai continuar sendo atendida pela secretaria, mesmo movendo uma ação contra a secretaria. Não pode haver isso, tá movendo uma ação contra a gente, então não é mais bem-vinda, né, na nossa rede. Não pode, tá? Então, mesmo que ela esteja litigando, movendo uma ação contra algum órgão municipal, ainda assim, ela não pode ser discriminada nem prejudicada. Ela tem o direito de permanecer sendo atendida, tá bom? Vamos lá, artigo 13. São instituídos no prazo de 1 ano, cuidado com prazo, banca gosta de prazo, tá? A contar da promulgação desta lei, Sistema Municipal de Creches e Pré-Escolas. Então, a partir do momento que essa lei foi publicada, em 1 ano, o município precisava oferecer esse serviço, tá?
Creches e pré-escolas são entidades à prestação de serviço a crianças para atendimento das necessidades biopsicossociais na faixa de 0 a 6 anos, tá? Vamos lá, artigo 14. Estamos acabando, né, essa parte aí, depois a gente vai continuar na próxima aula falando, né, de direitos e garantias individuais e coletivos, tá? Para poder completar aí essa parte. O título de domínio e concessão de uso do solo do município nas áreas urbanas e rurais serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil, tá? Então tem um casal aí, enfim, que é para quem o município cede um determinado terreno, um determinado espaço, tá? Pode ser cedido à mulher, ao homem ou a ambos, e isso não vai depender aí do estado civil, tá? Se eles são casados, se não são, enfim, isso não é importante. Os títulos de domínio de que trata este artigo serão concedidos obrigatoriamente com cláusula de inalienabilidade. Isso quer dizer o seguinte, que quem receber não pode vender, tá? Não pode vender. Então, se você recebeu um domínio aí, uma concessão de algum solo, né, de alguma terra, por parte do município, você não tem direito de vender, tá? Foi lhe dado de graça, você não tem direito de alienar, de vender, tá? É isso que é inalienabilidade. Esse palavrão aqui não pode vender, tá? O título e a concessão de que trata este artigo, nos casos de casais cuja união civil seja impraticável, será concedido obrigatoriamente a ambos, tá? Então, se não é possível que esse casal se case e eles vivem junto em um determinado lugar e o município cede esse local, né, essa terra para eles, vai ter que ser concedido a ambos, tá? E não a um ou a outro, porque como eles não vão ter a união civil, né, depois é complicado, porque aí dá para o homem, aí depois ele e a mulher se desentendem e ele fica com a terra, porque está no nome dele, e ela não tem direito. Então, para que não haja esse tipo de situação, é dada a ambos, tá bom? Paramos então por aqui essa parte, tá bom?